Vamos falar da Ponte Preta. Macaca jogou no Rio de Janeiro. Perdeu para o Botafogo 2-0. Veja como foi. No jogo de fechamento da 16ª rodada, a Ponte entrou em campo sabendo que precisava de pelo menos um empate para continuar fora da zona de rebaixamento. Mas o adversário não era um dos mais tranquilos. O Botafogo, que vinha de 3 vitórias consecutivas, também queria os 3 pontos para se aproximar do G4. Mas durante um primeiro tempo morno no Engenhão, apenas um lance de destaque: o gol dos donos da casa. Kevin foi recuar a bola para Ivan e mandou contra o próprio gol. Nesse caso, pode-se dizer que foi uma lei do ex invertida no Engenhão? Gol do Botafogo! Se no primeiro tempo pouquíssimas chances foram criadas, no segundo foi diferente. Logo com 3 minutos de partida, o Botafogo já tinha chegado 2 vezes com perigo ao gol de Ivan. Aos 24, Rafael Navarro deu mais um susto com essa bola no travessão. Até que na reta final, Rafael Moura se antecipou e de cabeça fez o segundo gol dos donos da casa na partida. 2-0 Botafogo. Com a derrota, a Ponte Preta volta para a zona de rebaixamento. Eu entendo que nós continuar o trabalho e as ações que nós cometemos, né, no jogo, quando a gente estava num jogo controlado, no meu ver, essa é a minha análise, e eu não vi o Botafogo, teve até uma bola do Chay que ele chutou até despretensiosamente e nos levou ao perigo. E depois, infelizmente, uma fatalidade, faltou uma comunicação ali que nós entregamos o gol. Aí é claro que daí a gente tem que trabalhar o poder de reação, a gente tem que trabalhar o poder da confiança, aumentar a autoestima. Eu entendo que nós tínhamos o controle do jogo, é isso que nós temos que continuar o trabalho. Agora também essa fase mudar, né? Que também o adversário possa errar. Acho que é isso, a confiança é que no próximo jogo a gente possa ter um resultado positivo, um resultado de 3 pontos. Bom, vamos analisar aqui a Ponte. Começa com você, Júlio Nascimento. Você que narrou o jogo pela Rádio Bandeirantes, 2-0. A Macaca perdeu para o Botafogo e voltou para a zona da degola, o lamaçal do rebaixamento. Pois é, Batista, é um momento preocupante da Ponte, né? Depois dos jogos contra o Goiás, contra o CRB, se criou uma expectativa de um crescimento técnico e de desempenho na Ponte, mas o time ainda é muito dependente de alguns jogadores, né? Perdeu o Rodrigão, ficou sem essa referência no ataque, sofreu muito no aspecto ofensivo, apesar de no primeiro tempo ter criado chances, e pagou aí pelas falhas defensivas, né? A primeira falha, a lambança do Ivan com o Kevin, né? Atrapalhada desses 2 jogadores, e depois a falta de cobertura no Rafael Moura, que é um jogador experiente, teve muita facilidade, foi um dos gols mais fáceis que o Rafael Moura fez na sua carreira, já que já é de um tempo. Então a Ponte oscilou mais uma vez dentro do campeonato, volta para a zona de rebaixamento, convive aí com a insegurança do torcedor, convive aí com a falta de qualidade técnica dos jogadores e com a comissão técnica não conseguindo encontrar nenhuma alternativa para tirar o time dessa situação que não é nada confortável, Batistão. É, a lei do ex, né? Tá aí o Kevin de cabeça, cometeu uma besteira impressionante. Inacreditável, inexplicável. Com o goleiro adiantado, ele dá um toque de cabeça para encobrir o goleiro. O Kevin foi o mesmo que falhou na marcação do He-Man, o Rafael Moura, no gol, o segundo gol da equipe do Botafogo. Vamos lá, Tigrão, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, achou o que do jogo? Achei um jogo muito fraco tecnicamente, esperava mais do Botafogo, apesar dele ter merecido a vitória. E achei que a Ponte deixou a sua torcida com os cabelos em pé. Eu acho que um elenco que tem Richard, Josiel, Vini Locatelli, Kevin, é um elenco, entre tantos outros, né? O Camilo não jogando nada, é um elenco muito ruim, muito mal formado. Um elenco que contempla contratações injustificáveis. Muita gente que não é do ramo dirigindo a Ponte. E eu falei isso ontem com grande repercussão junto à torcida, na nossa transmissão, que são todas pessoas sérias, são todas pessoas bem formadas, mas não deu certo, cara. Não deu certo. Não tem dinheiro para contratar, não tem como fazer esse time jogar.
Até acho que o treinador vai ser trocado, mas não acredito que isso venha a resolver. E a Ponte precisa de um choque um pouco maior. Eu falei sim de uma atitude de coragem, de uma atitude de altruísmo, que saiam todos, que a diretoria renuncie, que reconheça que o momento é difícil, que não se desgaste mais e deixe para alguém que tenha um pouco mais de conhecimento de causa. Não acredito na permanência da Ponte com esse elenco e ou ela gera recursos, seja através de uma reunião estatutária, seja através de uma entrega de cargos para o Conselho, seja através de uma antecipação de eleição, não sei. Do jeito que está, sem recurso para pagar salário, como é que vai contratar? Quem é que vai querer vir jogar na Ponte? E com esse elenco a Ponte já caiu. Já caiu. A Ponte já flerta muito intimamente com a Série C no ano que vem. E eu acho que é o momento das pessoas demonstrarem amor pelo clube. E com uma atitude de coragem, deixarem a Ponte em paz. O grande problema é que tem eleição em novembro. Então, veja, se houver uma renúncia, o Sebastião Arcanjo é o vice que assumiu porque o Abdala renunciou. Aliás, ele só assumiu porque o Hélio Cazul, que era pela ordem do estatuto quem deveria assumir, não quis, não vai assumir. Portanto, se houver uma renúncia, vai ter que assumir o presidente do conselho, que, salvo engano, é o doutor Tagino. Não, tem mais um vice que pode assumir, que é o Hélio Cazul. Mas ele não quer e também teve recentemente Covid. Tem problema de saúde, não sei como é que ele está. Não vai poder assumir. Estatutariamente... Então, não querendo assumir o Hélio Cazul, sim, não querendo, mas na condicional. Não querendo, ele aí pelo estatuto vai assumir o presidente do conselho, que tem 90 dias para poder marcar novas eleições. Então nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, que é exatamente quando vai ter a eleição. Então, não resolve, quer dizer, não é esse o problema que vai resolver. Mas vamos lá, CH, a sua opinião aqui a respeito da partida em que a Ponte perdeu 2-0 com o Festival de Lambanças. Nesse gol aí, a impressão que eu fiquei, que o erro principal, teve participação do Kevin, evidentemente, mas eu não sei o que o Ivan estava fazendo ali. Desculpa, mas a situação é tão complicada que até o Ivan está desequilibrado, né? Não era para sair daquele jeito. O time foi um arremedo de novo, o repertório não existe, é um time de uma nota só, time previsível. Esse lance foi falha do Kevin também, tá? Perdendo a corrida para o cara que cruzou ali. Mais um erro dele. A impressão que eu tenho é que quando o Kevin joga, ele tá... Sabe aquela coisa quando o cara relaxa no bate-bola, Tigrão? Sabe aquele casado solteiro? O cara tá dando relaxo. Porque não é possível tantos erros assim. É ele que tá com o Rafael Moura. Isso. Então, e a culpa não foi só dele não, tá? O time tem um volante que não dá o passe certo, o Camilo completamente sumido do jogo, Camilo que joga numa faixa do campo equivocada, erro estratégico do seu Gilson Kleina, que fica os dois encostados ali do lado esquerdo, ele e o Moisés, e um atrapalha o outro. Ele insiste um Richard que não tem condição de ser titular. Esse Josiel é uma brincadeira de salão como centroavante da Ponte. Enfim, a situação é muito complicada, não há jogador para você falar, olha, põe esse que resolve. E vai acabar sobrando para o treinador, que sério, eu não estou defendendo ele não, tá? Estou defendendo ele não. Mas diante do cenário, com jogadores à disposição, ele não tem muito o que fazer. A situação é complicada e eu concordo com os companheiros. O caminho está traçado, infelizmente, para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Júlio tem informações, nós temos um lance aqui, aconteceu no final da partida, um entreveiro lá do Anderson Moreira com o... Fábio Olha Sanches. Aí dá para ver perfeitamente, né? Porque durante a bola rolando, o Fábio Sanches teve lá um entreveiro com o Anderson Moreira, que inclusive chamou o Fábio Sanches de babaca e tal, Aí a informação é de que ele teria vindo pedir desculpas para o Fábio Sanches, que não aceitou e deu um empurrão. O que pode acontecer aí, hein, Júlio? Bom, Batista, até um abraço para o João Felipe Artioli, né, ex-advogado da Ponte Preta, que explicou um pouco sobre
isso também. Apesar de não estar em súmula, o STJD, analisando essas imagens, já que estávamos ainda na transmissão da televisão, e o STJD repara muito no que acontece ali depois do jogo, nessas transmissões, o STJD pode pedir essas imagens e julgar o Fábio Sanches por agressão. O Anderson Moreira também pode ser julgado, mas teve ali um empurrão, né? Um toque físico mais forte do Fábio Sanches. Ele poderia ser julgado por agressão e, neste caso, receberia uma pena aí de 4 a 12 jogos. Poderia desfalcar a Ponte Preta na sequência do campeonato, mas isso depende exclusivamente dos procuradores do STJD pedirem ou não essas imagens para análise, Batista.